Vamos acalmar o nosso coração, aquietar as nossas energias, as nossas emoções, respirar fundo, tomar uma respiração bem profunda, fechar os olhos e iniciar o nosso bate-papo essa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Amém. Senhor Jesus, amigos da espiritualidade, pedimos que nos acompanhem nessa noite. Pedimos que entre na casa de todas essas pessoas que estão aqui e que abençoem todas as famílias que aqui estão e que possa cuidar de cada um deles, que possa nos ajudar hoje a refletir, a pensar, a melhorar o nosso padrão de energia, vibração e aceitação e entrar em comunhão uns com os outros. Como vamos ver aqui hoje, é importante que a gente cuide do processo de reconciliação e ele começa dentro da gente. Que assim seja. Amém. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Mais uma oportunidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com o grupo Caridade em Ação para falar sobre um tema que eu penso que é a tarefa mais desafiadora e árdua do nosso processo reencarnatório da nossa existência, que é a reconciliação com os nossos adversários. Eu não tenho inimigos. Nós não estamos falando de inimigos. Nós não estamos vivendo uma guerra, pelo menos aparentemente. Nós estamos falando de adversários. Todos nós temos adversários e o nosso processo reencarnatório, talvez essa seja a atividade, seja a tarefa mais relevante da nossa existência e do nosso processo reencarnatório. Trabalhar a condição de reconciliação com os nossos adversários. A gente conhece ao longo da vida da gente pessoas que entram ou que já chegaram na nossa família e existência antes da gente e que a gente não consegue desenvolver bem junto a essas pessoas. A gente tem desafetos, a gente tem sentimentos adversos por algumas pessoas e às vezes a gente não consegue explicar por quê, explicar como. E às vezes também a gente tem consciência de que a pessoa não fez nada por isso, para isso, pelo menos nessa existência. O que é que a gente precisa fazer com isso? Tem uma passagem que diz, mais ou menos, eu não vou saber replicar de forma fidedigna, que diz que a gente deve se reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos no caminho ou caminhando com eles, para que o nosso adversário não nos entregue ao juiz e o juiz não nos entregue ao oficial e o oficial não nos entregue à prisão, de onde só sairemos com todas as nossas dívidas quitadas. Nós só sairemos quando a gente não tiver mais boletos com a espiritualidade. É necessário que a gente trabalhe isso na caminhada e que a gente não deixe nada para depois e que a gente não permita que nada cresça. Perceba, trazendo para uma realidade, fazendo uma comparação, quando a gente tem um desentendimento com alguém da nossa esfera de relacionamento e contato. E a gente sente, quer ou precisa se reconciliar, precisa fazer as pazes. Quanto mais tempo passa, mais difícil é o caminho de volta. É a mesma coisa com a nossa existência. Se a gente não trabalhar a reconciliação continuamente e o tempo todo, as coisas vão se acumulando e chega um momento em que passam para o nosso próximo ciclo reencarnatório. E a gente não quer isso. A morte não nos livra dos nossos desafetos, não nos livra das nossas adversidades. Tem um ditado, e eu vi isso em algumas coisas que eu vi hoje, morto o animal, não está morto o veneno. As coisas, pelo menos
no aspecto da humanidade, do ser humano. E é justamente nesse contexto que a gente precisa buscar a consciência da nossa responsabilidade. Afinal, tudo que nós experienciamos é resultado da nossa própria conduta, das nossas escolhas, da nossa construção. Não há nada que aconteça que não seja responsabilidade exclusivamente nossa. Ah, mas eu tenho um desafeto, eu tenho um problema, fulano me fez isso, fulano não falo nunca mais, eu não quero. Oi? Sumiu aqui. Pronto. Eu não quero contato, eu não quero relacionamento, porque fez isso, fulano fez aquilo. Olha, é da natureza humana terceirizar, responsabilizar. E se a gente tivesse consciência plena e fôssemos suficientemente honestos em relação às nossas práticas e condutas, saberíamos que o outro pode estar errado. E está, se entrou no mesmo contexto de raiva, rancor, animosidade. O outro pode estar errado, mas isso não nos exime da nossa responsabilidade. É necessário que a gente cuide de reparar o mal que fizemos e perdoar o mal que recebemos. Falar é fácil. Sim, falar é fácil. Escrever também. Papel pega qualquer coisa. E palavras são soltas ao vento. Difícil é sentir, é conduzir, é adequar isso a partir da nossa consciência. Novamente, eu chamo a necessidade de termos consciência das nossas condutas e da nossa responsabilidade no processo. Ninguém faz com a gente nada que não tenhamos permitido. E não somos nenhum de nós aqui inocentes. Em relação ao outro. Mas vocês não são espíritas? Ser espírita não nos torna santos. Ser evangélico não nos torna santos. Nós não somos inocentes em nenhuma esfera, então somos todos maus. Também não. Somos humanos. Recentemente ouvi uma coisa a respeito de Deus. Se tem uma coisa que a gente não pode duvidar, é que Deus é extremamente humano com a gente. Quando a gente vai falar com alguém, lhe respondo já já, viu, Help? Como perdoar. Quando a gente quer falar de alguém, quer exaltar o comportamento solidário, caridoso, generoso, o que é que a gente diz? Fulano é tão humano, ele é super humano, não é isso? Pois bem, Deus é incrivelmente humano com a gente. Ele nos perdoa e nos dá novas chances, nos dá novas oportunidades. E como eu já disse no começo, uma grande prova dessa humanidade de Deus com a gente e da generosidade, do amor dele é o processo de reencarnação, quando a gente tem a oportunidade de revisitar, de refazer, de ressignificar, de recontextualizar, de reconstruir, de dirimir mágoas, ódios, rancores, de reconciliar. Conciliar novamente, de trazer isso para a vida da gente. Mas como perdoar? Perdoar é praticar o exercício da empatia. Falar é fácil. Falar é fácil. Sentir e exercitar é que é difícil. Mas tudo, absolutamente tudo, que a gente foca e se direciona, cresce. Se a gente focar no positivo, e quando eu digo focar no positivo, não é que você acorde de forma esquizofrênica, acelerada, enlouquecida, rindo e dizendo que hoje vai dar tudo certo, que não sei... Não. Isso é utópico, é fantasia. Há uma tendência muito forte a que tudo dê errado. A gente está vivendo uma pandemia, mas tudo dá errado dentro do seu contexto de planejamento. Ser positivo é a sua forma de enxergar o que é que eu tenho para aprender com isso, o que é que eu vou fazer com isso. Ser positivo não é ser maluco, achando que vai cair do céu, nem que as coisas vão se resolver. Ser positivo é uma escolha, é um ajuste na mira. É um ajuste no olho.
É um ajuste que você faz para conduzir, é uma escolha que você faz para conduzir as coisas que você recebe. Quando você recebe o mal, quando você recebe uma coisa negativa, você fica irado, você fica com raiva, você quer devolver na mesma moeda, você quer que pague, pior. Você não vai perdoar porque fulano não merece. Mas você não perdoa porque fulano não merece. Você perdoa porque você precisa, e porque quem merece é você. E porque você quer construir a sua história. Olha só, naquele processo, naquela frase que eu disse, na citação que eu fiz lá na frente, reconcilia com seus adversários enquanto está no caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, que vai te entregar ao oficial e que vai te encarcerar. Porque de lá você só vai sair desse encarceramento espiritual. Você só vai sair quando você tiver quitado a sua dívida. O que é que isso quer dizer? Que enquanto você não se reconciliar com os seus adversários, vocês vão voltar em novas existências com pendências de reconciliação a serem realizadas. Busque a consciência do que você tem de responsabilidade, que foram as suas condutas que te trouxeram e escolhas que te trouxeram até aqui, para que você possa diluir e dirimir isso. Não é fácil, mas reparar o mal que foi feito e perdoar o mal que recebeu é o caminho para a sua evolução, crescimento e libertação. Eu não estou preparado, eu não estou disposto, eu não estou afim, eu não tenho condições, eu não tenho maturidade. São escolhas que você faz. Sabe por que são escolhas? Não, porque eu não mando no que eu sinto. Você manda nas suas escolhas. E se você manda nas suas escolhas, você manda sim no que você sente, porque você escolhe alimentar ou não os sentimentos negativos. Você escolhe alimentar ou não a ira, a energia, a vibração, o ciclo vicioso do que é tão negativo. 100% das coisas são reflexo e resultantes da nossa conduta. São reflexo e resultantes do que a gente alimenta. A gente precisa ter essa consciência para revisitar esses processos e conseguir diluí-los. Caso contrário, nós vamos ser o cachorro correndo atrás do rabo. A gente não vai conseguir quebrar essa sequência, quebrar esse padrão. E a gente vai, ao contrário, a gente vai aumentar o processo do lado negativo. Apenas o perdão tem a condição de tornar o nosso inimigo terreno em um fraterno amigo espiritual. Eu vou dar um exemplo simples e que todo mundo já passou, acredito. Vamos imaginar que você estava enfurecido com alguém, porque fez alguma coisa errada no trabalho, na sua vida pessoal, não importa, mas você estava enfurecido com alguém, com um comportamento, e você pensou e refletiu sobre todos os desaforos e todas as verdades que você ia chegar e jogar em cima. Você ia botar ali no colo da pessoa. E aí, quando você chegou, falou, fulano, eu quero falar com você. Sabe aquele assunto assim, assim, assado? E aí o fulano, em lugar de se armar e dizer, sim, aquilo não foi culpa minha, não foi responsabilidade minha, quero logo lhe dizer que foi por isso. Porque... Em lugar de se defender, em lugar de terceirizar a responsabilidade, a pessoa, antes que você abra a boca, diz a você assim, eu ia falar com você sobre isso, para lhe dizer que foi responsabilidade minha, que eu estou vendo como é que eu vou fazer para resolver, me desculpe. Quando a pessoa faz isso, você consegue dizer todos os desaforos? Você consegue despejar toda a ira? Quando a pessoa faz isso, ela quebra a sequência lógica daquele desconforto. Ela muda o padrão. Esse é um exemplo pequeno. Esse é um exemplo simples de como quebrar um padrão negativo. A mesma coisa acontece na espiritualidade, com relação à sua vida e com relação à sua existência, quando você sente
aquele desafeto, às vezes, espontâneo, negativo, aquele sentimento negativo, aquela coisa pesada, e você não tem muita explicação, não aconteceu nem nada tão sério, nem tão grave, mas fulano toda vez que chega, me causa desconforto e tal. Você sabe conscientemente que não tem motivo para isso, talvez, e o que é que você pode fazer a respeito para mudar isso? E ainda que você tenha consciência, o que é que Jesus nos ensinou? Jesus pregava o amor incondicional, e ele era um conciliador nato. Ou existe, que eu não tenha visto, alguma passagem da Bíblia em que ele estava gerando tumulto, pregando confusão, liderando piquete. Ele estava o tempo todo buscando perdão e conciliação. E não foi por... Ok, Jesus, não estou nos comparando, não. Era outro nível. Mas, assim, não faltaram motivos para o levante, não faltaram motivos para a derrota. A reconciliação é necessária para a nossa existência, não é para a nossa encarnação atual. Ela ajuda e contribui para os nossos processos atuais e para evitar que a gente possa se enredar em outros processos. As coisas vão se sobrepondo e vão se acumulando. E não é essa a nossa intenção, porque racionalmente, conscientemente, todos nós queremos o quê? Uma vida de paz, de tranquilidade, de evolução, de amorosidade. Mas como é que a gente conquista o perdão? Porque, como eu já disse no começo, nenhum de nós aqui é santo. Todos nós temos os nossos poréns, os nossos porquês, os nossos senões. Assim sendo, todos nós precisamos ser, em alguma escala ou momento, perdoados. Ok. Mas para isso, a gente precisa também praticar o perdão. E a gente precisa fazer isso em grande escala. Porque não é fácil conviver com tudo que nós... É extremamente desafiador conviver com tudo que nós convivemos. O Evangelho inteiro é uma proposta de perdão, sobretudo no sentido de reconciliação da nossa aliança com Deus. É preciso que fique claro que, antes de qualquer coisa, a gente precisa trabalhar o auto-perdão. A noite passada, olha que complexo o que eu vou contar. É caso real. A noite passada, uma amiga minha tentou se matar. Ela ingeriu uma quantidade grande de medicamentos. Ela está hospitalizada. Está bem, já fora de risco, está hospitalizada. Ela é uma pessoa que teve uma vida muito difícil, muito desafiadora, com abandono materno, com histórico de abuso na infância. E ela tem 40 e poucos anos, tem filhos, está no segundo casamento. Mas a fatura de todas as dores vem chegando ao longo desse último ano. Nessa existência, ela teve em muitos momentos condutas que só fizeram acumular novos processos e, de certa forma, aprisionando ela, como aprisiona a todos nós. Sentimentos negativos nos aprisionam, sentimentos negativos, condutas e padrões negativos nos aprisionam em cadeias de ódio e de rancor. E isso cresce, porque tudo que a gente alimenta cresce e explode. Ela não consegue perdoar a mãe, ela não consegue perdoar o companheiro, ela não consegue perdoar o primeiro companheiro, e ela não consegue perdoar prioritariamente a ela mesma por todas as condutas que hoje ela tem consciência de ter adotado. Então, é um ciclo pesado de tragédia e de pesares e de mágoas.
de rancores. Nem todo mundo que vai passar por isso, ou que passa, ou que traz, ou que arrasta, vai tentar se matar, não é isso. Cada um reage de uma forma, mas olhe a que ponto a falta de reconciliação, a ausência de perdão, a ausência de amorosidade pode nos levar ao crime, né? A conduta que pode ser mais danosa ao ser humano, que é quando a gente está atentando contra o que Deus nos deu, que é o dom da vida. Então a gente precisa refletir continuamente no preço que nós estamos pagando por optar ou escolher alimentar cadeias de ódio e de rancores. O Evangelho é muito claro quando é todo conduzido em cima de perdão, de auto-perdão, de perdão com o próximo e de amorosidade. Tudo na vida a gente consegue dar se a gente tiver. Se você não conseguir, se você não desenvolver consciência das suas responsabilidades, e dentro desse processo de desenvolvimento de consciência, você conseguir desenvolver e buscar o auto-perdão, e eu quero aqui fazer um parêntese, que o auto-perdão não é você fazer, errei, mas tá tudo... Mas foi sem querer, não... eu faço essas coisas assim, eu explodo e tal, mas não é por querer, é o meu jeito, e eu não quis fazer mal. Não é isso. O auto-perdão não é uma coisa rasa, não é um lago raso. O auto-perdão é um oceano profundo. A gente não tem condições de perdoar se a gente não tiver... não tem condições de perdoar o outro se a gente não tiver praticado, desenvolvido o auto-perdão. Tudo começa dentro da gente. Somos a imagem e semelhança do Criador, que é extremamente humano com a gente. Ele nos perdoa continuamente, ele é caridoso. E é isso que ele espera de nós. É isso que ele busca. E é esse o grande desafio da nossa proposta, do nosso processo de reencarnação, da nossa proposta terrena, é isso que nós estamos fazendo aqui. Tentando viver o Evangelho de Jesus, de acordo com os seus ensinamentos. Em muitos momentos, a gente vai querer matar um ao outro, isso faz parte da nossa condição vil de ser humano. Mas é necessário que a gente reveja isso e se perdoe o tempo todo, continuamente, porque nós erramos o tempo inteiro. Então, com que régua a gente acha que tem o direito de medir o outro? Se Deus perdoa continuamente todas as bobagens e coisas mais absurdas que o ser humano faz, porque é dito que todos nós temos um lado bom. E aí uma coisa que eu escuto sempre, não, todo mundo tem um lado bom. Aí eu escuto sempre assim, o de fulano eu não vi ainda, viu? Aquilo não vale nada. Esse é um julgamento que nós fazemos e que estamos errados, equivocados. Não, é porque você não conhece fulano. Aquilo não vale nada, é mau caráter. Não presta. Ok. E você presta? A psicologia nos diz que os erros que apontamos no outro fazem parte, são presentes na nossa sombra, no nosso lado sombrio. Ou alguém aqui da audiência, se tiver, levante a mão para me informar que eu quero conhecer, ou alguém que a gente conheça, é um ser eminentemente de luz. Se fosse, não estava aqui. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos, para evoluirmos, para perdoarmos, para dirimir os desconfortos em relação aos nossos desafetos, aos nossos prováveis possíveis inimigos. Eu já li na literatura espírita que às vezes a gente passa 20, 30, 40 processos reencarnatórios para conseguir diluir cadeias de ódio, cadeias de rancor.
cadeias de mágoa e de tristeza. E hoje que eu não sei, eu sou tão diferente da minha família, eu não sei porque eu encarnei nessa família. Eu não tenho nada a ver com ninguém. Ora, não existe reencarnação ocidental. As coisas acontecem do jeito que tinham que acontecer. Sabrina comentando, reconhecer o erro que o erro aconteceu no contexto de quem éramos e não necessariamente de quem somos hoje. Mas esse reconhecimento, Sabrina, essa consciência, esse processo é a consciência que eu estava falando. A gente precisa ter essa consciência. Se a gente não buscar essa consciência, a gente não avança, fica preso naquele processo. Quando erramos, éramos outros. Hoje, com outro nível de consciência e com outra proposta, podemos avançar e dar a mão ao outro, ao desafeto, para que ele também encontre consciência e paz. A vida, o contexto de vida da gente é muito mais leve quando a gente consegue conversar, contextualizar e sentir para além dos contextos que já aconteceram. Eu vi agora recentemente na TV, um Fantástico, eu acho, não sei, em algum programa de televisão falando sobre o Covid, um cidadão dizendo, chorando, um homem de uns 40 e poucos anos, chorando bastante, acho que 40 e poucos anos, chorando bastante, porque ele estava contando que ele não falava com a mãe dele há muitos anos, por conta de uma briga, e que hoje ele entende que a briga, o motivo não era tão forte, não era tão sério, mas o tempo foi passando e foi ficando, e eles foram ficando cada vez mais distantes, e antes dela ser entubada, ela mandou um recado para ele, para dizer que amava ele. Só que ela foi entubada e não voltou da intubação. E ele não consegue se perdoar, porque ele não perdoou a mãe. E porque ele não pôde dizer que amava ela. E que a briga não significou tanto. Ele precisa se perdoar para avançar. Ele vai precisar se perdoar para avançar. Quando nos perdoamos, conseguimos transbordar em perdão. Não é fácil, sabe por quê? Porque a gente conta uma verdade para o outro. E sabe aquele negócio que diz assim, quem tem boca diz o que quer? Bem por aí. Você pode dizer, eu sou uma pessoa assim, eu não senti nada, não tenho rancor, eu não tenho besteira, enfim, eu sou uma pessoa maravilhosa. E tá tudo bem. Mas assim, o outro pode acreditar no que você está dizendo, mas você sabe a verdade do que você está dizendo. E se você sabe a verdade do que você está dizendo, você não consegue perdoar, você não consegue avançar. E eu conheço um caso muito perto de mim, que a pessoa tem 80 anos. Então a mãe dela já morreu há muito tempo. E ela não consegue perdoar a mãe por todas as coisas que fez com ela, por todas as surras, por todos os processos de rejeição na infância. Veja que essa é uma pessoa de 80 anos. E, assim, quando ela conversa comigo, eu falo assim, não, mas você tem que perdoar a sua mãe. Ela não está mais aqui. Ela está em outra esfera. Eu perdoar? Não preciso perdoar, não. Eu não sinto, não tenho rancor, não tenho nada, eu não sinto nada, não. Está tudo bem, eu só estou comentando. Agora é normal uma pessoa de 80 anos comentar das experiências negativas da sua infância reiteradamente? Não, não é. É porque está guardado, é porque está represado. E se você não experienciar o perdão, você vai voltar de novo, com todos os processos, com a mesma pessoa, em novos ciclos e contextos de vida, não importa. Mas você tem uma fatura para resolver, você tem um processo para dirimir, você tem uma reconciliação para orquestrar. Você precisa se reconciliar com seus adversários. Você precisa para avançar. Se não é pelo outro, faça por você. Em outros contextos, alguém que já deve ter me ouvido falar isso, que eu digo muito, eu ouvi a primeira vez de um amigo meu, que é assim, você faça o bem, pratique o bem, vivencie o bem, e se não for pelo outro, que seja por você. Se não for por altruísmo, faça por egoísmo, mas faça, porque senão você está só se comprometendo e comprometendo
a sua cadeia de existência. A gente não pode se permitir desperdiçar a nossa existência. Isso, Léo, as coisas ficam guardadas no nosso inconsciente. A gente tem uma memória genética, a gente tem uma memória espiritual e a gente tem uma memória emocional. Olha quanta coisa a gente precisa botar no pacote para burilar, para lapidar, para cuidar e perdoar a nós e ao outro. Se a gente não conseguir se reconciliar, olha, eu fui uma pessoa extremamente difícil e eu estou trabalhando em me melhorar. Eu preciso ficar bem comigo para que eu possa transbordar e ficar bem com o outro. No dia do meu... Eu não estou falando isso sem conhecimento de causa, não. Eu estou falando isso porque eu vivencio esse desafio diariamente. Eu não sou uma pessoa fácil. Não. Help está aqui comentando que é preciso ter um espírito muito evoluído para perdoar. Não. Não é preciso ter um espírito muito evoluído para perdoar, não. Para perdoar, a gente precisa ter consciência da necessidade disso para a gente. O outro não está recebendo um presente quando a gente perdoa. Quando a gente perdoa, é a gente que está se presenteando. E eu quero dizer que eu entendo que em determinados aspectos seja muito difícil. Eu vou usar um exemplo que todos nós conhecemos. O caso da médica que acabou matando quando atropelou um casal de irmãos que estava indo para o aeroporto, porque um dos dois ia viajar. Eles estavam de moto, acho que foi ali na Undina, se eu não me engano. Eu não me lembro o nome da médica, nem dos jovens. E ela, historicamente falando, a médica, uma pessoa voluntária de centro espírita, voltada para obras sociais, atendia gratuitamente em alguns turnos da semana, enfim, não era uma pessoa do mal, embora saibamos que todos nós temos um lado, né, escuro e a luz, enfim. Ela era essa pessoa do bem que acabou matando dois jovens em um momento de fúria e fim. É culpada, assim, da morte e tal. Não acho que ela matou porque ela quis matar, mas essa análise não vem ao caso. O que eu quero citar é a condição da mãe desses jovens de perdoar quem tirou a vida dos seus filhos. Quem aqui vai me dizer que isso é fácil? Não deve ser. Eu não quero nunca passar pela experiência de tentar descobrir isso, mas não deve ser. Não tem como ser. Mas enquanto ela alimentar esse ódio, isso vai fazer bem a ela? Ou ela não perdoa? Eu não sei se ela perdoou, se ela não perdoou. Eu não sei nada do assunto. Eu só estou citando um caso que eu acho que não deve existir dor maior para um ser humano encarnado do que perder um filho, um neto, enfim. Eu acredito que não deve existir dor maior. Então, eu estou partindo para um exemplo já de extremos. Mas vi, há uns anos atrás, um empresário paulista que teve o filho, criança, assassinado por um ex-funcionário e que ele foi no dia do julgamento, para o julgamento ele conseguiu entrar armado, porque ele queria matar o rapaz. Que matou o filho dele, inclusive com requinte de crueldade. E era só uma criança. E na hora, ele olhou para a mulher dele, para a filha, e pensou que elas não mereciam passar por isso. E anos depois, logo depois ele fundou uma ONG com o nome da criança, que tem o objetivo de dar assistência a pessoas que passaram pela tragédia de perder filhos por morte, né, violenta e tal. E anos depois ele deu uma entrevista dizendo que ele não sabe como, mas ele conseguiu perdoar o cidadão. E quando ele deu essa entrevista, eu ouvi de algumas pessoas assim que ele não amava o filho dele. Porque se ele amasse, ele não ia conseguir perdoar. Veja bem, olha a régua, olha o julgamento. Teve a mãe de Isabela Nardoni também, bem lembrado. Olha a régua. Se você perdoa,
Quem matou um filho seu é porque você não ama seu filho. A nossa visão, a nossa perspectiva precisa ser um pouquinho mais ampla. Não pode ser tão afunilada e fechada. E eu não estou dizendo com isso que eu perdoaria, mas eu tenho a consciência de que deveria. Eu me lembro que no dia do meu casamento, meu pai disse ao meu marido que ele estava casando com um galo de briga, porque eu nunca fui fácil. Mas eu tenho consciência disso e procuro trabalhar isso, e procuro melhorar isso. Eu brinco sempre com Patrícia, minha amiga que está aqui, dizendo que algumas coisas nessa encarnação eu já enterrei o baba e vou deixar para a próxima para resolver. Mas óbvio que eu falo isso brincando, porque a nossa tentativa tem que ser de usar o tempo a nosso favor, de praticar o processo de reconciliação enquanto o adversário caminha com a gente, de não perder a oportunidade de exercitar e experienciar o processo de reconciliação, ainda que em muitos momentos a gente fraqueje e o sentimento negativo volte, e a repulsa, e a raiva, sabe? Olha aqui, Help está comentando, há uma distância muito grande, eu saber que tem que perdoar e perdoar. Isso, exatamente, tem uma distância muito grande, saber que tem que perdoar e conseguir perdoar. Mas saber é o primeiro passo, porque é uma tomada de consciência. Porque é uma responsabilidade que você traz para você. Ah, eu tenho muita mágoa de fulano, eu não sei se eu vou conseguir perdoar ele nunca. Mas tente. Porque tudo que você repete, tudo que você treina, treine o perdão até que ele vire de verdade. Determinadas coisas na vida da gente, e a escolha do perdão, eu penso que é assim, é um processo de escolha que você escolhe e que você exercita e que você treina até conseguir, até virar orgânico. Tudo que você precisa racionalizar, pensar a respeito, vamos lá, o trânsito. Se você está no trânsito e alguém lhe dá uma fechada, ou faz uma barbaridade, avança um sinal, quase bate no seu carro, enfim. Se você freia e tá, deixa aí. E se isso é instantâneo em você, é orgânico. Mas se acontecer um evento desse, você ficou enfurecido e quis brigar e falou, não posso fazer isso, está errado, deixa para lá. Você ainda está no campo da racionalidade, você ainda está precisando racionalizar para trazer para o seu sentimento, sabe? Para a sua verdade. Quando há diálogo com o adversário, então a gente pratica o auto-perdão? Não é tão cartesiano. O auto-perdão é de você com você mesmo. Você precisa se reconciliar com os seus erros, com as suas condutas e com os seus padrões. Quando você está em paz com você, você julga menos o outro. Entende? Quando nós somos muito donos da verdade, a gente tem dificuldade de perdoar. Porque a gente se acha, né? Sou eu que estou certo, eu que tenho razão, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou dizendo. Se fosse eu, não faria isso, se fosse eu, teria dito aquilo, se fosse eu isso. Você é, sei lá, a reencarnação de Jesus, você é perfeito. Não. Se você assume, admite as suas falhas, entende a sua responsabilidade, e você acolhe os seus erros. Acolher os erros não é desculpá-los e repeti-los. Acolher os erros é entender para corrigi-los e não repeti-los. Porque errar, né? A gente erra eternamente. Complicado é continuar errando do mesmo jeito, sobretudo se a gente achar que não erra, que a gente está fazendo sempre tudo certo. Então, assim, você precisa se perdoar, e quando você se perdoa, você entende o perdão dentro de um contexto que facilita você perdoar o outro. Sabe por quê? Porque você se entende como falho. Você se entende como falível. Você se entende como uma pessoa em evolução e crescimento, passível de erros, e o outro também é. Então, se você quer ser perdoado e acolhido,
o que você minimamente precisa fazer é perdoar e acolher. O perdão é uma caridade moral para vivermos melhor. Um comentário aqui, dá um alívio no coração. O perdão, ele tira um elefante do peito. Porque sentimentos negativos são pesados e sentimentos positivos são leves e expansivos. Observe. Todo mundo conhece alguém que tenha que diz assim, que é um espírito pesado carregado, né? Que é uma pessoa que... As pessoas mais pesadas, negativas, soturnas, e com raivas, e ódios, e rancores, a fisionomia é sisuda, é fechada. Às vezes, a expressão corpórea é mais pesada e é para baixo, curva. A fisionomia é pesada, é fechada, o corpo tem uma postura mais curva, o andar é mais arrastado. Tem aspectos mais pesados. É como aquelas figuras de desenho animado que anda uma nuvem em cima. Observe agora quem tem o peito aberto e a alma mais leve e tem mais disposição, disponibilidade para o perdão. Já aprendeu um pouquinho mais. O peito é aberto, a postura corporal é outra. Porque a pessoa não tem esse elefante no peito. Eu não estou falando mal do elefante, é um bichinho. Quer dizer, é um bicho enorme. É pesado. Você tira um elefante do peito. Eu brinco muito falando isso, mas é verdade. Eu não sou de guardar raiva ou rancor, mágoa. E eu brinco dizendo que eu tenho dificuldade de guardar dinheiro que rende, quanto mais raiva. Que não rende, que só atrapalha, que só estraga. Então, assim, faça pelo outro, fazendo por você. Faça pelo outro, faça por você. Porque fora da caridade não existe salvação. A gente precisa fazer de cada instante da nossa vida, nessa vida, uma oportunidade de reparo mútuo e bilateral, buscando a construção da fraternidade e amorosidade ensinada, pregada, vivenciada, espalhada por Jesus, que foi o nosso grande mestre. Nunca vai ser fácil, porque nós estamos muito distantes do que Jesus pregou. Mas a gente precisa ter consciência para buscar. Por mais utópico que isso seja, a gente precisa ter consciência para buscar. A gente precisa praticar o perdão e a reconciliação diariamente. Do mesmo jeito que a gente precisa escovar os dentes e tomar banho. Não tem um momento em que você perdoou alguém que fez alguma coisa e está tudo bem. O perdão, assim como todos os outros aspectos espirituais, subjetivos, emocionais e físicos da matéria, da nossa vida, precisam de manutenção e de reparo contínuo. Não adianta pregar e não vivenciar. Isso não nos torna, isso não nos ajuda a avançar. A gente precisa perdoar e exercitar o perdão com todos. E começando com a gente. Porque a gente não consegue dar o que não tem. A gente não consegue liberar perdão se a gente não tiver praticado primeiro com a gente. Para depois, Dona Dalila, que muita gente está aqui conhece, diz que você só pode tirar da fonte quando ela está jorrando. Se ela estiver seca, você vai dar o quê? Você, para liberar perdão, precisa viver o perdão. Você, para liberar sentimentos ruins, para saírem de você, para você não ficar preso em cadeias de trevas, de mágoas e de rancores, você precisa alimentar o outro lado. Sabe alimentar o outro lado da força? O lado bom e o lado positivo da força. Reconcilie-se com seus adversários, sobretudo aqueles mais próximos, e que são os mais difíceis da gente se reconciliar, que são os da família. Não foi à toa que nós viemos nessa família, com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos, com esses tios, avós, enfim, não foi à toa. Tem um propósito de ajuste em cima dos processos reencarnatórios. Nós que estamos aqui só vemos assim, sabe? O que está à nossa frente, na nossa altura, na esfera assim da nossa visão, do nosso campo visual.
Mas quem está lá em cima e montou tudo tem uma visão. Você daqui de cima, você é em cima de alguma coisa. Você, pronto. Se você estiver envolvido num acidente de trânsito, você só está olhando aqui o seu carro, o carro do vizinho, o tal do cara que bateu, enfim. Se você estiver do topo de um prédio, você está olhando todo o acidente, todos os envolvidos, você está olhando de cima e você tem uma visão panorâmica. A nossa visão é curta, a de Deus é panorâmica. A nossa sabedoria é limitada, a de Deus é infinita. O nosso amor é condicional, o de Deus é incondicional. A gente precisa refletir sobre esses aspectos para que a gente possa se medir, se balizar, para que a gente possa tentar viver sob o reflexo da humanidade de Deus. Lembra que eu falei que Deus é extremamente humano com a gente? A gente precisa viver de acordo com isso. Eu estou preocupada com o tempo, faltam 7 minutos, e eu não sei gravar a live, eu vou pedir a Léo orientação de novo, que eu não me lembro. E vamos fazer a oração de encerramento. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, obrigada, Help, Léo, Sabrina, quem mais aqui que eu tenha esquecido de falar, com as suas contribuições e colocações, e eu espero que a gente possa sair daqui refletindo sobre a necessidade de reconciliação e entendendo que o primeiro passo para a reconciliação com os nossos adversários é o perdão, e que quando a gente libera perdão não é porque o outro merece, é porque a gente precisa, e que fora da caridade não há salvação, e que isso não é só uma frase, isso não é uma frase de efeito, isso é uma verdade absoluta, e que a gente precisa dar manutenção nisso, nessa consciência e nesses sentimentos e nesse propósito continuamente, diariamente, do mesmo jeito que a gente precisa escovar os dentes e tomar banho, tem necessidade de comer todo dia, de beber todo dia. A gente precisa ter essa consciência, e eu espero que a gente consiga sair daqui hoje pensando sobre isso, para que a gente possa buscar todos os dias melhorar um pouquinho a nossa vida e a vida do outro. Tem uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, uma criatura num processo de separação, dizendo assim, que eu vou fazer da vida dele um inferno, né? Que para isso eu faça da minha também. Percebe a relação da sua vida com a do outro? Eu vou fazer da vida dele um inferno, mesmo que para isso eu tenha que fazer da minha também. Então, faça da sua vida um ambiente de paz, porque você merece. E transborde isso, porque é o que a gente precisa. Esse foi o propósito quando a gente veio para aqui, e a gente precisa corresponder a isso. Help, amo você, obrigado por você estar aqui hoje. Estou sentindo saudade. Help é a minha amiga de 300 anos, que está aqui hoje na live e mora no Rio. Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos fazer um Pai Nosso para fazer o nosso encerramento. E Léo, eu já vi que eu tenho que, ao encerrar, aceitar deixar salva no feed. Viu? Obrigado, Léo, pela orientação. Gente, vamos respirar fundo. Espero ter contribuído. O bom de estar aqui e falando com vocês e aproveitando a experiência, a oportunidade do grupo, é que quando a gente fala e se ouve falando, a gente é obrigado a refletir sobre o assunto. Então é uma oportunidade de ouro. Muito obrigada, grupo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Mestre amado Jesus, obrigado pela oportunidade, obrigado pelas reflexões, pelas palavras intuídas, pelas devolutivas, pelas pessoas aqui presentes, por todas as famílias que foram alcançadas nesse momento, nessa noite. Que possamos sair daqui com boas reflexões. Amém. Muito obrigado. Tenha uma excelente noite, um excelente final de semana, um excelente fim de semana.
Gratidão. Fiquem em casa, se protejam, se preservem, ajudem uns aos outros, vamos buscar ajudar cada vez mais e nos dar as mãos, porque é o que a gente tem, eu penso que é o que a pandemia tem nos ensinado, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço. Léo, obrigado pela orientação, espero que dê tudo certo. Obrigada, Rosa Magalhães. Laura, tá bom? Deus o Ita. Gente, tchau e uma boa noite. Um grande beijo.